Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Dose de Cuidado, o podcast da Rede Central. Eu sou a Estela e hoje nós iremos abordar sobre um assunto especial, que é a saúde da mulher. Nós iremos tirar as dúvidas sobre cuidado da saúde íntima, exames de rotina e também sobre a libido. E para um bate-papo tão especial como esse, nós convidamos a doutora Ana Amélia, que é médica, ginecologista, especialista na saúde da mulher e também professora da Faculdade de Medicina de Catanduva. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Amélia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. E eu que agradeço o convite, agradeço a confiança, agradeço a parceria e estou aqui para poder tentar tirar as dúvidas num bate-papo tranquilo, né, de uma maneira bem simples para que todos possam entender e ajudar da melhor maneira possível, que as mulheres possam se cuidar da saúde como um todo. Obrigada, doutora. Doutora, e assim, já começando o nosso bate-papo, uma das maiores dúvidas que nós tivemos, que hoje nós temos uma variedade muito grande de produtos para higiene íntima. Qual o produto assim que seria o mais indicado para a gente ter uma boa qualidade, né, na limpeza da área íntima e que previna o aparecimento de algumas doenças? Na verdade, é uma pergunta que eu vou tentar destrinchar de uma maneira bem simples. Primeiro, a gente tem que fazer a diferença da região íntima, que a gente tem a vulva, que é a parte externa da nossa região íntima, e a vagina, que é a parte interna. Então, a vagina, que é a parte interna, não necessita de lavagem. Ela é autolimpante. Então, toda aquela secreção que a gente tem, ela faz uma higiene local sem necessidade de você lavar por dentro. A questão da higiene tem que ser feita por fora, na vulva, tá? Sim. E aí a gente tem que tentar entender que é uma região mais sensível, mais delicada, e que a pele, ela varia de uma para outra mulher, né? Então, a nossa pele mesmo, que a pele em si tem diferença, a região da vulva também vai ter. Então, às vezes, um sabonete que pode ser adequado para uma mulher pode não ser para outra. Às vezes, ela pode ter alguma alergia a algum determinado produto que a outra paciente não tem. Via de regra, a gente tem que tentar entender a questão do pH, né? Que é um equilíbrio que vai trazer o equilíbrio de uma flora adequada para essa região. Né? Quando a gente fala de flora vaginal, a gente está falando de bactérias boas que ajudam nessa questão da região ser saudável. Né? Então, a gente tenta trazer produtos que não vão trazer desequilíbrio para essa flora, tá joia? Então, se a gente pensar que o pH da vagina, ela é um pouco mais ácida, ou seja, né, o que é um pH? O pH varia de 0 até 14, né? O 7 seria o neutro. Menos do que isso é ácido. Mais do que isso, alcalino. Né? Então, a gente tem o pH da vagina mais ácido. Esse é o meio dele natural e o saudável dele. Da vagina da região externa, ele vai de 3,8 a 4,5. Na vulva, de 4,5 a 5,5. Então, a gente tem essa questão. Então, procurar um sabonete que seja com um pH mais ou menos dentro dessa pontuação, né? Isso ajuda bastante. Você pensar num sabonete líquido, né? Não aquele sabão em barra que tá lá no banheiro, que fica exposto e que às vezes pode ali adquirir, né? Alguma questão que possa trazer patogênicos para sua região genital, né? Quando você joga um sabonete líquido, você não entra em contato com o sabonete que está dentro, você não vai ter menos contaminação, com certeza. Né? E vai na quantidade correta. Quanto menos detergente, aquela questão que a gente tem, às vezes, a necessidade da espuma, né? Menos agressivo. Quanto menos perfumaria, menos agressivo. Então, às vezes, são alguns detalhes que podem ajudar hipoalergênico, né? Menos agressão nesse sentido, menos aditivo químico, né? Isso tudo pode ajudar você a ter uma qualidade melhor nessa região íntima, em questão de saudável e ajudando a evitar infecções recorrentes. É claro que as infecções, elas são multifatoriais, não é somente a questão do tipo de sabonete que vai evitar, a gente consegue adquirir de outras maneiras, que a gente pode tá conversando ao longo do nosso bate-papo, mas a princípio a questão de higiene seria essa, né? A importância de você higienizar corretamente todo o pequeno lábio, né, capuz clitoriano, isso é muito importante. Então, o principal seria um sabonete líquido, né, doutora? Líquido íntimo próprio para essa região. E de pH neutro? Geralmente vem escrito no rótulo, assim, o pH? O neutro, ele teria um pH 7. Então, ele está acima do ideal. Então, realmente, é um sabonete para
específico para essa região e com essa especificação mais ou menos nessa quantificação entre, né, se pensar entre 4,5, no máximo 5,5 é o ideal. Tá, ok. E o importante também não usar aqueles sabonetes em barra, porque às vezes forma até aquelas fissurinhas, né, que acumula a sujidade ali naquele sabonete, né, Exato, ele fica doutora? exposto no banheiro, todo mundo vai usar, de repente, um banheiro que é compartilhado por outras pessoas. Então, Uhum. né, se a gente for pensar, né, bem regradinho assim, é algo que não seria o ideal. Tem pacientes que usam o que está no banheiro e nunca tiveram problema nenhum. Sim. Né? Então, porque isso daí vai dar imunidade da pessoa também. E tem aquela paciente que só determinado sabonete íntimo específico daquela marca para ela dar certo. Se ela trocar a marca, já não dá mais. Então, é importante você se conhecer, entender a sua região, qual área você realmente precisa estar fazendo a higiene correta. E aí sim você ver o que seu corpo está respondendo, aceitando de uma maneira mais adequada. Legal, doutora. Né? Doutora, e aquelas duchinhas íntimas, né, que o pessoal quer fazer para fazer, vou fazer uma limpeza lá dentro. Não é recomendado, né, doutora? Aquilo desequilibra toda a microbiota interna, natural, né, Perfeito. da nossa área íntima, né? Raríssimas exceções e pouquíssimos momentos só usar com indicação do seu ginecologista. E posso falar que a gente prescreve bem pouco. Antigamente tinha-se muito, prescrevia-se muito, mas os estudos vão saindo, né? Os testes vão saindo, e isso foi mostrado que não é bacana, realmente desequilibra, e na verdade é que tem paciente que vicia em fazer ducha. Ela coloca isso que traz uma sensação de limpeza para ela, que ela se sente mais higiênica, mas é extremamente o contrário. Quanto mais ducha, quanto mais você lavar por dentro, usar produtos, mais a sua vagina vai sentir essa agressão e mais ela vai tentar secretar. E às vezes, muitos escorrimentos de repetição, às vezes é por uso de ducha recorrente. Aí você pede para a paciente parar de criar esse hábito, que é difícil para ela, e ela vai perceber melhora nessa secreção vaginal. Que bacana, doutora. Obrigada, então, viu? O ideal é não. Doutora, e sobre o protetor diário, né? Muitas mulheres gostam de usar frequentemente ou diariamente esses protetores, né? Eles também prejudicam a nossa microbiota, a nossa flora natural íntima? Então, isso também entra igual a ducha, né? Do mesmo jeito que as pacientes têm o hábito de usar a duchinha vaginal dizendo que se sentem melhor higienizadas, elas também colocam essa questão do protetor diário como uma proteção para a calcinha, né? Porque a gente tem uma secreção natural, né? Eu sempre brinco com as pacientes, quem passa lá fala, gente, calcinha é para ficar suja. Se não fosse para ficar suja, a gente não ia precisar usar. Então, essa secreçãozinha do final do dia, se não tiver cheiro, né? Não traz nenhuma coceira, nenhum prurido, nenhum incômodo, isso é normal e natural, é a nossa proteção natural, né? A vagina, ela é secreta, ela é úmida, é uma região úmida, tá? E aí, usar o protetor diário, você abafa mais essa região. E quando a gente abafa, a gente fica mais suscetível à proliferação de fungos e bactérias, né? Então, traz essa sensação de que tá limpinho ali, mas na verdade, também, assim como o uso recorrente da dúlcera vaginal traz mais secreção vaginal, o abafamento também traz, né? Então, melhor que a paciente, lógico, use uma calcinha de algodão, as de lycras não são muito recomendadas, né? A questão de roupa e do abafamento na região, às vezes o paciente sai, trabalha o dia inteiro, não tem a oportunidade de voltar em casa ao longo do dia, então é melhor que ela leve uma outra calcinha e troque ao longo do dia, se ela sentir que ficou úmida, que incomodou a secreção, e ela faça essa troca, do que ela use o absorvente diário. Algumas marcas até propagam que tem absorvente diário, que eles tiraram o plástico, e aí ficou só o algodão, que traria menos abafamento. Que eles falam até que respira um pouquinho melhor, menos ruim, tá? Mas falar que é o ideal, não. Tá. Então, né, que você troque. É uma recomendação que eu faço para as pacientes. Nossa, mas o meu trabalho exige calça o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro, vou para a faculdade à noite. Então, às vezes, a paciente sai 7 horas da manhã e vai chegar às 10, 11 horas da noite. Então, leva, põe num saquinho higienizadinho lá, uma calcinha limpa, 2 que seja. Percebeu que ficou úmido, percebeu que sujou e a paciente não gosta, troca, né? É melhor do que você ficar abafando, porque senão você vai trazer cada vez mais secreção e isso vai te incomodar cada vez mais, vira um vício mesmo. Uma dica excelente, doutora, porque eu acredito que poucas pessoas têm esse hábito de levar uma
segunda troca, né? E fazer o uso desses absorventes acaba que na ideia delas, né, que Mais seria prático, mais prático. né? E não. Mas não, Levar... pensando em saúde não tá ajudando, Sim. né? Então, às vezes, vai dar um trabalhinho a mais. Sim. Você levar outra mudinha, você pensar nisso, enfim. Mas, pensando em saúde íntima, ela vai estar ajudando 1000 vezes mais. Que legal. Tá? E vocês aí de casa, qual foi o mito sobre saúde íntima que depois vocês descobriram que era uma enganação? Que vocês viram que não era de fato aquilo que o pessoal fala, porque hoje em dia, né, na internet, a gente encontra muitos assuntos sobre isso e acaba que gerando uma certa dúvida. E nada melhor do que ter um profissional ali com a gente para tirar essas dúvidas. Coloquem aqui, comentem aqui abaixo quais são suas principais dúvidas, quais foram os principais mitos que vocês desmistificaram após conversarem com algum profissional da área da saúde. Comenta aqui pra gente. Continuando o nosso bate-papo, uma dúvida frequente também que surgiu aqui nos nossos questionários sobre a calcinha, doutora. Tem muitas mulheres que fazem a higiene da calcinha no próprio box do banheiro, né? E assim, eu vejo que é uma região, um local muito úmido. É aconselhado lavar a nossa parte, a calcinha mesmo, a nossa roupa íntima, obrigada, doutora, nesse local? Então, não. Né? Exatamente pelo que você falou, pela questão da umidade. Né? Do mesmo jeito que a gente falou, ficar o dia inteiro com a roupa, umidifica o local, né? Fica mais propício à proliferação de fungo, de bactéria. Isso também vai acontecer se você deixar a calcinha secando no banheiro. Né? Ele vai tomar banho, tem vapor, chuveiro, né? Água quente, enfim. Então, o ideal é que ela seja lavada, separada, água fria, secar no sol. Se der para poder passar o fundinho da calcinha, tudo isso ajuda a gente a evitar as infecções recorrentes, os corrimentos que as pacientes se sentem incomodadas com isso. Sim. Doutora, e o sabão em pó que a gente usa, ele acaba também causando alguma irritação? Estela, na verdade, assim, não tem uma questão de que, olha, não pode fazer o uso do sabão em pó, ou sim, deve ser com sabão em pó. De novo, eu vou entrar. Tem que pensar na individualidade do paciente. Então, tem paciente que é extremamente sensível. Para ela, tem gente que lava a calcinha junto com todas as roupas, não tem tempo, põe na máquina de lavar e tá tudo certo, e ela não sente absolutamente nada. E tem paciente que, se de repente trocar o amaciante que foi lavado, pronto, já é o suficiente para poder trazer algum incômodo, alguma irritação. Então, eu acho que nessa resposta não vai ter sim nem não. É realmente você se conhecer e ver o que pode estar te trazendo algum tipo de incômodo, e às vezes a gente associa que o incômodo pode ter sido por essa questão da higiene, da roupa íntima não ser feita de uma maneira que para ela não tá bacana. Doutora, vamos tirar agora algumas dúvidas sobre exames de rotina. Quais são os principais que nós devemos fazer e de quanto em quanto tempo a doutora recomenda ser feito? Tem uma idade assim específica, um período de... O legal assim da ginecologia, que me encanta, é que eu consigo pegar qualquer faixa etária, né? Porque a mulher é feita de ciclos. E cada ciclo vai ter um exame específico, um olhar diferente que você vai ter que ter para você poder acompanhar essa paciente como um todo, né? Então, assim, pode haver necessidade de criança já passar com o ginecologista por corrimentos, que às vezes pode trazer algum incômodo para ela, às vezes a mãe vê a calcinha suja e traz para poder tirar uma dúvida. Né? Na infância também a gente tem a questão da puberdade precoce, né? Então, para as mães, né, que estão ouvindo, que têm meninas jovens antes dos 9 anos, se ficar atenta se tiver aparecimento das mamas antes dessa idade, o pelo, né, seja os pelinhos pubianos ou os pelos axilares estiverem passando, já começar com odor, né, já ter o famosinho CC que já está trazendo aquele incômodo ali, opa, tá estranho. Então, isso é uma questão que precisa ser investigada, né? Então, pode ser necessário estar indo no ginecologista nessa idade, né? Às vezes o próprio pediatra identifica e encaminha para o ginecologista, tá? Então, seria nessa fase, a questão da infância. Quando as meninas menstruam, eu sempre falo que é legal já estar levando. Né? Menstruou, leva para conhecer o ginecologista, né? Às vezes nem tem grandes exames assim específicos para serem feitos.
mas ela já começa a conhecer com quem ela vai passar, com quem ela vai poder pedir uma ajuda. Se ela perceber, é uma fase de transformação, o corpo está se transformando. Então, às vezes, elas se comparam com as amigas, né? Às vezes a mama de uma cresceu, da outra não, né? O pelo de uma de um jeito, não, elas tomam banho junto, observam. E às vezes tem vergonha, por mais que hoje a gente tenha muita informação com a questão da internet, nem sempre ali vai estar o meio termo, né? Eu sempre falo, vai estar, ou não é nada, ou é uma doença super grave. Isso, às vezes, acaba criando um fator de ansiedade desnecessário. Então, assim que ela tiver a primeira menstruação dela, né, observar um ciclo, 2, já levar para conhecer o ginecologista, bater um papo. Né? Por mais que elas vão extremamente receosas, com medo de serem examinadas e tudo, às vezes você vai só conhecer. E aí você já vai criar um vínculo de confiança para caso ela perceba alguma coisa, ela saber, mãe, me leva lá. Ó, e você vai orientar o que ela pode esperar do padrão menstrual dela, até onde é normal, até onde não é. Né, em relação à cólica, em relação a fluxo, em relação ao intervalo de menstruação, em relação ao desenvolvimento do corpo dela, até quando que ela pode esperar, né? Às vezes tem ansiedade, mas a minha mama vai crescer ou não? Até quando que pode crescer ou não? Então, tem várias questões que ela já pode ir tirando dúvida. Então, esse primeiro contato nesse período de transformação é importante. Às vezes ela não vai gostar, né, daquele, mãe, eu quero conhecer outro, não me sentir à vontade, eu prefiro homem, eu prefiro que seja mulher. Então, para ela poder criar esse vínculo e começar essa questão da rotina da importância, né? O ginecologista é o médico de tudo da paciente. Às vezes vem primeiro, mesmo que a gente às vezes encaminhe para um especialista, geralmente quando você tem confiança, tem um vínculo, elas vêm tirando essa primeira dúvida com a gente. Né? Então, na adolescência, nessa fase aí, né, já é importante. Às vezes são só exames de rotina, né? Faz essa transição do pediatra para as especialidades, né? Então, é legal esse conhecimento. E na fase adulta, e hoje, na verdade, adolescentes aí já com 15, 16, 17 anos, a gente sabe que a vida sexual está começando cada vez mais cedo, então uma orientação sobre a questão métodos contraceptivos é extremamente importante, né? A orientação sobre ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, precisa já desse papo e do acompanhamento. E na fase adulta, né? Esses exames de rotina são sempre interessantes, mas a gente nunca esquecer de um Papa Nicolau, né? Acima de 40 anos da mamografia, e aí a gente entra numa outra fase pós 45, 50 anos, mulher entrando na menopausa, falência ovariana, desequilíbrio hormonal, e aí todas as questões hormonais que são tragas, né, com essa fase, que às vezes não é somente a questão dos famosos fogachos do calorão, a paciente pode ter alterações de humor, ela pode começar a não dormir muito bem, e às vezes ela não associa isso a um desequilíbrio hormonal, né? Às vezes ela está irritada, ela acha que é o dia a dia, que é o trabalho, e às vezes ela não está dormindo muito bem, ela põe isso no estresse, um cansaço que não é dela. Então, assim, e às vezes você equilibra a questão hormonal, você consegue ajustar, ou pelo menos trazer um equilíbrio melhor, de bem-estar para essa paciente como um todo. Então, a mulher, ela tem várias fases. E em cada fase a gente vai ter que ter um olhar diferenciado, né? Não só em relação a exames em si, sejam eles laboratoriais, sejam eles exames de imagem ou, né, de coleta de papa, mas assim, além de tudo isso, o que a paciente está buscando, o que ela está sentindo, de que maneira que a gente consegue ajudá-la como um todo. Sim. Doutora, e a doutora vê ainda uma certa resistência de algumas mulheres em realizar esses exames? Por exemplo, a mamografia, que tem muita mulher ainda que tem medo, até mesmo pela questão que eles dizem que é bem doloroso, né? Tem ainda uma certa resistência em relação a isso, ou já as mulheres já estão mais abertas? Menos, mas eu vou falar para você que não tem, né? Dizer que não tem, eu vou estar mentindo. Então, assim, tem pacientes que não vão por vergonha, ainda tem isso, né? Que quando chega lá, fala, nossa, doutora, eu já estou sem dormir do dia que eu marquei a consulta, porque para mim é extremamente desconfortável, eu me sinto envergonhada. Então, tem, né? Tem a paciente que tem medo de saber um resultado. Então, tem paciente que não vai,
com medo de descobrir algo. Uhum. E aonde tem que ser exatamente o contrário, né? Sim, eu vou, porque se eu tiver algo e o quanto antes eu fizer um diagnóstico, melhor para mim, né? Mais chances eu tenho, mas às vezes o medo trava, né? Então, tem pacientes que têm essa questão da mama, de não querer fazer mamografia por questão de dor, né? Uma fala com a outra. É assim, em relação, às vezes, o Papa Nicolau. É desconfortável falar que é gostoso, a gente não pode, mas dá para fazer, né? A gente vai conversando com cautela, entendendo, né, o que, até onde cada uma consegue ir ou não. Então, acho que sempre trazendo essa individualização, entendendo o medo ou o receio dela, a gente consegue trazer a paciente para a gente. Mas ainda tem pacientes que deixam de ir, sim, por esses múltiplos fatores, assim. Doutora, ainda nós verificamos que algumas mulheres só procuram o ginecologista quando tem algum sintoma. É frequente ainda? A doutora ainda recomenda as mulheres fazerem... Qual o período, né? Que as mulheres Com têm que frequência, sim. Exato, tem que procurar o ginecologista, não só quando aparece algum sintoma, mas também como uma forma preventiva. O ideal é anual, né? É o que a gente pede. Mesmo que determinado exame só seja necessário a cada 2 anos. Isso não impede da gente examinar, né? De você fazer o exame da mama, de você examinar uma genitália. Então, às vezes, numa conversa, ela acha que tá tudo bem, mas aí você questiona algo, ela fala, realmente, isso aqui para mim não tá legal, né? Então, a rotina, a princípio, anual. A pergunta que você fez foi se elas aparecem só quando tem alguma coisa. Também a resposta é sim, né? Muitas são assim, pelo dia a dia, pela correria, a gente é totalmente compreensível, acho que tá tudo tão rápido, né? O tempo tá de uma maneira tão acelerada, e que às vezes elas até acham que estão no dia, às vezes falam, ei, sumida, nossa, já tem 1 ano e meio que você não veio. Não, doutora, eu vim tem menos do que isso. Falo, não tem, olha, tanto tempo que você já não aparece. Nossa, eu nem percebi. Porque às vezes é o dia a dia, é o corrido, então às vezes não é nem o só aparecer quando sente alguma coisa, que quando sente alguma coisa fala, nossa, passou e eu não tinha percebido, né? Então tem essas que realmente tem umas que aparecem, eu falo, tá achando que é a Copa do Mundo, que aparece a cada 4 anos só? Porque é só realmente na hora que a coisa está bem gritante. E é assim, doutora, eu só venho mesmo quando tá ruim. Porque eu não senti nada, achei que não precisava. Ou eu sei que precisava, mas não tive tempo. Então, assim, tem muito de só aparecer quando estiver ruim, mas o ideal, independente de ter que fazer exames ou não, é 1 vez por ano fazer a visita. Se houver necessidade, por exemplo, algumas pacientes estão com alteração no Papa Nicolau, algumas pacientes estão com alteração na mama e que precisa de controle, a gente vai orientar. Fala, daqui a 6 meses é legal a gente fazer o controle desse mioma, né? Tá um nódulozinho na mama, a característica dele é boa, mas vamos ficar de olho, daqui a 6 meses a gente vai repetir o exame novamente. E aí, se houver necessidade, né, desse controle mais curto, isso vai ser feito e negociado entre a gente na consulta, né? Mas, via de regra, 1 vez por ano estaria bem legal. E nunca se automedicar, né, doutora? Porque tem muitas mulheres que às vezes apareceu com corrimento, alguma coisinha diferente, vai e busca alguma medicação que ela já, amigo, usou, né? O coleguinha também, a coleguinha já usou também, também vou usar para ver se melhora, né? O importante é procurar. Isso é super normal, né? Então, às vezes, elas só vão na hora, eu já tentei isso e aquilo, não deu certo, aí a gente é que tem que se virar. Aí já fica aquela certa resistência. E já mudou a característica, né? Às vezes, aquela característica inicial que traz para você só no olhar, assim, de você conseguir fazer um diagnóstico, já modificou, né? Então, às vezes, dificulta para o nosso lado. Mas acontece doutora, no final de semana, comecei com uma ardência para fazer xixi horrível, não consegui, já fui na farmácia, o farmacêutico me deu isso, já tô tomando. Acontece, né? Ou começou com uma coceira insuportável, não deu conta de esperar. Acaba usando. Mas o ideal, se possível, é realmente estar passando, ser examinada, para entender qual é o melhor tratamento para ela. Porque senão ela também acaba mascarando, né, doutora? Mascara, cria resistência, e na hora que você vai precisar realmente, já não tem mais o efeito, né, esperado. Então, tem várias questões que fazem com que não é o ideal a automedicação. Então, pessoal, vamos agendar a sua consulta, né, de rotina, não deixar para a última hora ou para quando acontecer algum sintoma. É importante sempre fazer um agendamento e manter ali o período que o médico orientou para vocês estarem fazendo o retorno. Então, não deixe de fazer o seu retorno.
Doutora, uma dúvida muito frequente também, até uma queixa, vamos dizer assim, das mulheres, é sobre a libido, né? Diminuição da libido, devido ao estresse, às vezes correria do dia a dia, excesso de trabalho. Doutora, tem alguma recomendação para esses casos? Primeira questão dessa questão da libido é colocar aqui, é uma queixa muito frequente, né? E às vezes tem paciente que já consegue verbalizar e vem já com esse questionamento, olha, não tô, minha libido não tá boa, isso está atrapalhando o meu relacionamento, como que eu posso ajudar? E tem aquelas que não perguntam, né? Então, é interessante a gente perguntar e estimular ela a falar. Porque, às vezes, tem vergonha, algumas ainda têm seus tabus, né? As suas inseguranças, né? De não querer se expor. E a gente vai tentando, através da consulta, trazer esse assunto que é muito importante, porque a libido da mulher faz parte do dia a dia. E exatamente como você colocou na pergunta, a perda da libido, ou ela estar diminuída, ela é multifatorial. Então, é muito comum a paciente chegar com queixa de libido, achando que vai sair com uma receita milagrosa. Né? Que vai tomar um remedinho, que vai passar um gelzinho, porque alguém usou, porque alguém passou, e que amanhã ela vai acordar subindo pelas paredes. Isso não vai acontecer. Né? Então, é sempre importante a gente questionar e colocar tudo isso como multifatorial e ela entender o dia a dia dela, o que pode estar dificultando ou atrapalhando nessa questão, para ela poder saber que também vai ter, de repente, um dever de casa. Então, eu sempre começo conversando no seguinte: primeiro, se está tudo bem no relacionamento, né? Porque se o relacionamento não tá bacana, libido de mulher tá na admiração, tá no dia a dia, tá no companheirismo. Às vezes você tá num relacionamento extremamente desgastado, às vezes você tá num relacionamento que é tóxico, e você não tá conseguindo visualizar isso, e relação não vai salvar relacionamento, né? Relação sexual não vai salvar esse relacionamento. Então, esse é um ponto. Tá tudo bem no relacionamento? Tá tudo bacana? Tá, ok. Como é que tá seu dia a dia, né? Como é que tá as suas preocupações? Como é que tá seu trabalho? Né? A mulher hoje em dia é multifatorial, né? Ela sai, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela tem as questões da casa, ela tem o filho, ela tem o marido, aí às vezes ela tem que arrumar a janta ainda. Então, assim, às vezes é só cansaço, né? Deitou e quero dormir porque eu tô cansada, né? Ou não, tem realmente alguma coisa pontual acontecendo. Outra questão que às vezes diminui muito o libido. Paciente que usa antidepressivo, ansiolítico, né? Isso mexe, não adianta a gente falar que não, né? Paciente que usa anticoncepcional. O anticoncepcional bloqueia a nossa questão hormonal. Então, para algumas, ajuda a piorar ainda mais. Outras não têm essa percepção, às vezes no início, mas vai ter a longo prazo. Então, às vezes, são situações que a gente vai ter que colocar e dividir, porque senão a gente só fica prescrevendo gelzinho, e aí ela não melhora nem assim, e ela vai se frustrar mais ainda. Sim. Né? De que precisa, nessa questão da libido, a gente se conhecer. E, de repente, a gente entender, porque realmente eu estou estressada. Uma coisa que mulher não faz, mulher não pensa em sexo, o homem pensa. Então, às vezes, a gente vai ter que falar, peraí, mas se tá legal, se tá bacana o relacionamento, se tá tudo sob controle, por que isso não tá acontecendo? Né? Então, às vezes, a gente vai ter que trazer isso de uma maneira mais externa, e cada um vai entender qual é o seu ponto, que você consegue melhorar, para que você também consiga ajudar. Então, a gente tem medicações que possam auxiliar? Sim. A gente tem medicações orais, né? O famoso tribulho terrestre, a famosa maca peruana, né? A fenogrego, tá vindo com a própria testosterona, transdérmica, tudo pode auxiliar. Mas eu tenho sempre o cuidado de colocar essa questão. Entenda todo o seu externo também. Porque, às vezes, só a medicação, se você usar e você estiver extremamente conflituosa, num relacionamento extremamente desgastado ou extremamente sobrecarregada, você vai se frustrar por usar e achar que não melhorou. E aí a gente fala, poxa, mas nem tomando remédio eu tô conseguindo. Então, e a gente assume isso como uma verdade. Então, essa questão da libido, da sexualidade feminina, ela tem que ser muito bem conversada e muito bem destrinchada para a gente poder
entender como pode ajudar como um todo. Sim. E também, doutora, uma outra dúvida é a questão da autoestima da mulher, né? Às vezes a parte íntima, às vezes ela não está contente com alguma coisa, às vezes, né, algum procedimento que possa ser feito. Tem tido muita procura hoje, doutora? Tem, muito legal você tocar nesse assunto. Tem várias situações que a gente pode melhorar. Então, às vezes, tem paciente que fica extremamente desconfortável com o tamanho dos pequenos lábios, a gente consegue reduzir pela flacidez vaginal, né? Hoje tem o laser que você consegue fazer e melhorar bastante a tonicidade dessa região, a questão de escurecimento dessa região, né? E aí você tem profissionais que estão trabalhando muito nessa parte de clareamento, é algo que pode ser feito, né? Existe que pode ser feito, e se isso for um impedimento, por que não fazer? Né? Sim. Mas que a gente tem que saber que é muito além disso, né? Que a sexualidade é muito bem, que a nossa autoestima tem que estar o bem com a gente mesmo, como um todo, independente do aspecto em si, né? Que a higiene, né, tá muito mais relacionada a você ter uma boa autoestima do que realmente só o aspecto. Mas se puder, por que não? Sim. Obrigada, doutora. Imagina. Bom, doutora, eu quero lhe agradecer por ter compartilhado de todo esse seu conhecimento, tirado nossas dúvidas, esclarecido todos os nossos mitos ali, as nossas dúvidas e até mesmo que a gente tem que ter um certo cuidado às vezes para falar, né? A mulher ela tem um certo cuidado, às vezes uma certa timidez para falar sobre isso. Muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço se confiarem no meu trabalho e espero ter conseguido ajudar cada uma que está ouvindo, né? E precisando, eu estou à disposição. Obrigada, Tá bom. doutora. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Lembre-se, uma dose de cuidado é um ato de amor. Até um próximo episódio. Ah, e compartilhem com os seus amigos, familiares, com quem você ama, tá bom? Um beijo e até mais!